Olá, uma ótima tarde a você. Começamos agora mais uma edição do Agricultura BR, nesta quarta-feira, dia 22 de maio, quarta-feira que nós começamos aqui pelo Canal do Boi, pela internet e também pela TV Imaculada Conceição. Um grande abraço a todos que estão conosco a partir deste momento. E nesta edição, você vai ver informações a respeito de soja. Soja tem muita coisa. Olha só, vou falar a respeito da comercialização no Brasil, levantamento do Adatagro. Vou falar a respeito também do que aconteceu ontem por conta desse subsídio ou ajuda do governo norte-americano que deve dar aos produtores rurais, chega a 2 dólares por bushel. Então, situação complicada, e isso mexeu com o mercado, desabou, o mercado fechou ontem em queda, depois de estar operando em alta. Você vai saber também como é que vem o andamento da lavoura de milho, segunda safra, lá no estado do Paraná, e tem muitos destaques para você. Hoje uma entrevista exclusiva com o Maurício Nogueira, da Atenagro, ele que organiza o Rally da Pecuária, vai falar sobre China, mercado de carne para suínos e também mercado para bovinos. E olha, essa edição do Agricultura BR abre trazendo para você os destaques da comercialização da soja. Comercialização da soja, porque a Adatagro divulgou na tarde desta última terça-feira números importantes até o último dia 10 de maio em relação ao que foi comercializado até esta data. Portanto, não pega aquele período mais extenso, mais expressivo, depois do dia 7, quando o prêmio no Porto subiu bastante. Vamos ver então o comparativo com o que acontecia na mesma data, no ano passado, e também a média dos últimos 5 anos. Venha cá comigo, veja só que até esse último dia 10 de maio, 58% da lavoura brasileira de soja havia sido comercializada de acordo com o Adatagro. Veja que o número é bem mais baixo, vem aqui a 6 pontos percentuais abaixo do que acontecia no dia 10 de maio de 2018, quando 64% da soja brasileira produzida havia sido comercializada. A média dos últimos 5 anos para uma data até o dia 10 de maio é de 61%. Esses números foram apresentados por Adatagro, que traz aqui, que atribui o menor ritmo de vendas com os preços mais baixos até esse período. O período que nós temos uma esticada, uma elevada no preço, ele começa a partir do dia 8 de maio. Por isso que ele não aparece aqui neste levantamento que nós trouxemos aqui no Agricultura BR. Vamos falar agora do que a ANEC, a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, espera para as exportações brasileiras de soja. Veja só, a ANEC volta a reduzir, está bastante tímida em relação à expectativa em torno do que o Brasil, ou as tradings que operam no Brasil, devem embarcar neste ano de 2019. Para a ANEC, essa situação de estar mais segura, mais conservadora, principalmente em relação às exportações ou estimativas de exportações, é porque acredita que qualquer acordo que venha a haver entre Estados Unidos e China possa ter consequências e impactos nas exportações. Com isso, vai enxergando um cenário no qual os embarques de soja no Brasil nesse ano de 2019 ficam muito próximos àquele que aconteceu em 2017. Vamos ver na tela o que a ANEC está falando a respeito das exportações. Você vê que em 2017, você teve aqui um embarque de soja total de 67 milhões e 600 mil toneladas. Em 2018, recorde absoluto. Ano passado, as exportações brasileiras de soja chegaram a 82 milhões e 900 mil toneladas. Em abril, a ANEC esperava, nas exportações, 67 milhões de toneladas da oleaginosa deixando o país. E agora, em maio, estima 65 milhões de toneladas. E mais, a ANEC trabalha com a possibilidade de reduzir abaixo de 65 milhões de toneladas, caso haja, de fato, esse acordo entre Estados Unidos e China. Mas, olha, está mais distante, tá? Esse acordo vai acontecer uma hora, mais cedo ou mais tarde, mas parece estar mais distante. Ainda hoje eu falo disso. Antes, eu falo de soja e do levantamento apresentado pela Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo. É o que você vai conferir agora na reportagem de Gustavo D'Angelo.
O valor da produção agropecuária paulista em 2018 somou 75 bilhões e 500 milhões de reais. O melhor desempenho foi obtido pelo grupo de grãos e fibras, que apresentou um crescimento de 18,36% no seu VPA. 4 produtos apresentaram excelentes desempenhos e compensaram parcialmente o resultado do VPA total do estado. São eles soja, café, milho e leite. O conjunto formado pelas olerícolas aumentou 6,9% seu VPA. Dos produtos selecionados, 22 apresentaram arrecadação menor que a obtida no ano anterior. Os que mais pressionaram negativamente o conjunto em comparação com 2017 foram cana-de-açúcar, que responde por aproximadamente 38% do total e sofreu queda de 8,24% em função da redução de 6,68% no preço médio recebido pelo produtor e de 1,67% na produção. A carne de frango, com redução de 4,57%, devido à queda de 11,1% em sua produção, e o ovo de galinha, que acusou redução de 8,1%, resultado da queda de 15,5% no preço médio recebido pelo avicultor. Os produtos para a indústria tiveram o pior desempenho, seguido pelo grupo de produtos animais. Já o conjunto formado pelas frutas frescas permaneceu estável. De Araçatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. E olha, soja em Chicago. Donald Trump, Xi Jinping, China, Estados Unidos, essa é a relação que nós temos hoje, porque Estados Unidos, de acordo com a agência de notícias Bloomberg, que no começo da tarde de ontem, por volta das 14 horas, no horário de Brasília, divulgou a seguinte mensagem, que o governo norte-americano prepara um pacote de ajuda a produtores, é o chamado subsídio, para compensar as perdas dos produtores rurais dos Estados Unidos em relação ao conflito China-Estados Unidos, conflito comercial, você sabe bem disso. Olha, o que é que vem por aí? De acordo com a agência de notícias Bloomberg, serão 15 bilhões, eu disse 15 bilhões de dólares em colocação de recursos para os produtores norte-americanos, o que representaria cerca de 2 dólares por bushel na negociação. Então você vê ali a soja em 8, aí você imagina que na compensação o produtor norte-americano vai receber 10 por bushel. Essa situação está sendo muito questionada, está dividindo todo mundo, porque se isso acontecer, 2 dólares por bushel anunciou 4 centes por milho, ninguém nos Estados Unidos, é claro que agora fica mais difícil inverter a situação de produção, mas ninguém nos Estados Unidos produziria milho, iria todo mundo migrar para a soja com uma ajuda dessa que o governo norte-americano pode dar. De acordo com a agência então, internacional de notícias Bloomberg, esses 15 bilhões serão anunciados, 15 bilhões de dólares, serão anunciados nesta quinta-feira pelo presidente norte-americano Donald Trump. No meio da tarde, a agência de notícias internacional Reuters falou que não, que isso não vai acontecer não, que não tem ainda nenhum posicionamento em relação ao lançamento desse pacote de ajuda. E aí a Bloomberg respondeu que vai ter sim, e isso mexeu com o mercado de maneira determinante. Soja que operou durante todo o dia até a Bloomberg divulgar essa notícia com uma alta de 10 centes de dólar, fechou ali com uma queda de 10 centes de dólar. Completando a informação, as lideranças chinesas, principalmente o Xi Jinping, disse o seguinte, para se preparar para tempos difíceis, porque a situação está complicada com os Estados Unidos. Então, não tem ainda uma visão de acordo comercial com os Estados Unidos. Pelo contrário, pelo que tem se posicionado os dois países, parece estar distante. Vamos saber como é que soja em Chicago reage agora. Soja em Chicago recuperava parte dessas perdas de ontem por conta dessas informações das agências de notícias. Nós temos aqui, hoje, soja recuperando, vindo para aquilo que nós começamos a considerar normal, com um clima ruim, uma dificuldade
dificuldade para cultivo tanto de soja quanto de milho, você vê aqui o mercado futuro da soja na Bolsa de Chicago operando com alta de 7 a 8 centes de dólar por bushel. A posição de julho é negociada $8,29 mais 2. Agosto, $8,36 mais 2 por bushel. Setembro, $8,43 mais 4. Novembro, $8,56 por bushel. Esses são os negócios que nós temos hoje com soja na Bolsa Norte-Americana de Chicago. Portanto, soja hoje recupera parte dessas perdas de ontem. O impacto direto dessas perdas vieram por conta dessa informação da agência Bloomberg, que deve ter, que provavelmente nós acreditamos que vai ter mesmo algum subsídio sendo confirmado pelo governo norte-americano, mas a Bloomberg colocou até data. Nesta quinta-feira, Donald Trump faria isso. Vamos ver se isso vai acontecer. Portanto, nós temos aí algumas emoções até a confirmação de quanto que será essa ajuda financeira para os produtores norte-americanos. E olha, vamos falar de dólar, porque nesta última terça-feira, dólar cedeu, soja caiu em Chicago, e aí isso mexeu com o mercado, e aí os preços de referência dos portos, que ontem chegaram a R$ 82,00 a saca de 60 quilos aqui no Brasil, recuaram. Eles recuaram aí para R$ 80,50, R$ 81,00, até um pouco abaixo de R$ 80,00 a saca de 60 quilos. Vamos saber como é que vem o dólar. O dólar vem influenciado pela disputa comercial China e Estados Unidos, e aqui no Brasil, por conta das dificuldades que seguem entre o Poder Executivo e o Legislativo para conseguir aprovar a reforma da Previdência. Você acompanha comigo agora como é que vem a moeda norte-americana. Neste momento, uma queda de 0,44%, dólar negociado acima de R$ 4,00, R$ 4,02 mais 9, bem distante daquele número que nós estávamos vendo a 4,10, 4,11 nesses últimos dias. E olha, dólar, tanto alto quanto em queda, ele influencia diretamente nos negócios. Vamos saber o que vem impactando o dólar e o mercado financeiro no país agora. Eu converso com Walter Pulga Júnior, está aqui comigo. Pulga, nós tivemos um dólar recuando nesta última terça-feira, quarta-feira vem com um novo recuo, isso influencia o mercado, principalmente de soja e outros produtos exportados. Quais são as expectativas, o que acontece no mercado? Pulga, boa tarde. Boa tarde a você, Fabiano, boa tarde a todos. Olha, é evidente que o mercado aguarda aí uma ata do FONC, né? do que ocorre lá nos Estados Unidos, um resumo do que vai ocorrer na reunião do comitê, vamos dizer assim, que faz a mesma coisa que o Comitê de Política Monetária, mas faz lá no mercado americano. O dólar recuava desde o início da sessão frente ao dólar, ou melhor, o dólar recuava frente ao real desde o início da sessão desta quarta-feira. É um dia da divulgação da última ata aí da política monetária, né, do Federal Reserve lá nos Estados Unidos. Mas o mercado brasileiro, Fabiano, monitora, na verdade, o que ocorre em Brasília, né? Na véspera, nós tivemos aí uma queda de 1,39%, quase 1,40%. O dólar recuou para R$ 4,04 ontem. E agora há pouco já operava R$ 4,02 mais 99, ou seja, abaixo de R$ 4,03. Isso fez com que Mauriciano Cavalcante, que esteve conosco recentemente aqui na Bolsa e falou para o Agricultura BR que receava até o dólar na faixa de 4,20, mudasse sua posição hoje pela manhã, né? Ele disse que o Congresso foi um dos pilares para esse pensamento positivo, para esse ânimo no mercado e que teria aí revertido essa perspectiva para o dólar de uma alta acentuada. Bom, tudo, segundo ele, tem para terminar o dia como um dia de realizações. E se continuar essa calmaria, a tendência é de que o dólar venha buscar rapidamente os R$ 3,90. O Mauriciano Cavalcante, que trabalha na Eurominas, diretor da mesa de câmbio, sempre acompanha o sentimento do mercado, o sentimento dos investidores. Por isso mudou rapidamente sua opinião. Agora, a economia sofreu de fato uma interrupção e quem admitiu hoje, né, foi o presidente do Banco Central. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ele admitiu hoje de manhã que o processo de recuperação gradual da atividade econômica sofreu agora uma interrupção recentemente, mas que o cenário básico que os economistas, os estudiosos do Banco Central, né, os dirigentes do Banco Central contemplam, terá uma retomada adiante, ou seja, essa queda na economia brasileira, que foi constatada por diferentes entidades e diferentes órgãos do governo e até mesmo por consultorias, de fato ocorreu, mas ele acha que isso vai ser revertido rapidamente. Essa notícia cai como um bálsamo no mercado, né? O índice Bovespa abriu em alta, né? Mas acena
cena política começa no radar, os investidores temem movimentação. Eu vou perguntar agora para o Vitor Feliciano, nosso diretor de imagem aqui, o que está ocorrendo com a Bolsa neste momento, né? Olha, 94.637 pontos, alta de 0,16. Então a nossa bolsa tem uma leve alta. E agora há pouco nós tínhamos alta também para os papéis da Vale, que contribuíam aí para a manutenção desses números melhores para o nosso índice Bovespa. A Petrobras, no entanto, caía um pouco, caía 1,40%, recuava até no mínimo 1,30% de baixa, mas a Vale, os papéis da Vale puxavam o índice Bovespa para cima. De qualquer maneira, a postura do presidente do Banco Central de manutenção, hoje pela manhã comentou, a manutenção da independência do Banco Central e a perspectiva de retomada do crescimento mais adiante cai como um bálsamo no mercado, traz o dólar em queda e a bolsa em leve alta. Não muda aquele quadro que nós esperávamos que ocorresse lá no início do ano, né? Bolsa a 100 mil pontos, dólar a 3,70, mas já há neste momento, expectativas um pouco melhores para o desempenho, para o desenvolvimento da nossa economia daqui para frente. Fabiano, é esperar para conferir, né? Estamos aí num mar revolto, né? Lá fora também temos notícias de continuidade dessa guerra comercial entre a China e Estados Unidos, isso tem sido amplamente divulgado, a guerra não termina entre os chineses e os norte-americanos rapidamente, eu falo de uma guerra comercial muito importante, muito pesada para a economia mundial, mas de olho na informação, porque vamos passar por turbulências, mas há, pelo menos hoje, uma expectativa melhor para os próximos meses. É com você. Obrigado, Walter Pulga. Daqui a pouco voltamos a falar aqui no Agricultura BR. Parece que falta pouca coisa, né? Para que se tenha ali uma arrumação melhor em torno do que pode vir a ocorrer com o Brasil. Falta um pouco de vontade de algumas pessoas para conseguir fazer aquilo que é necessário para o país seguir crescendo. Isso é muito importante. Sigo falando de soja porque se soja cedia no final do dia desta última terça-feira, agora recupera um pouco daquilo que perdeu, não chega a R$ 82,00 o valor nos portos, mas segue muito legal o valor do porto, fica R$ 80,00 a saca de 60 quilos. Nós temos aqui Porto de Santos, neste momento, vindo a R$ 80,00 a saca de 60 quilos, Porto de Paranaguá também, valores neste momento, dia 22 de maio. Você sabe que estamos falando de mercado, então quando falamos de mercado, quer dizer o seguinte, olha, nesse momento você tem aqui R$ 80,00 no programa, a edição 2 do Agricultura BR, nesse mesmo horário, nesta terça-feira, eu mostrava R$ 82,00 em Paranaguá, depois no final do dia, na edição das 17h20, eu já mostrava outro valor. Por que isso acontece? O mercado é vivo, ele vai se recompondo, vai sofrendo os impactos, às vezes são positivos, às vezes são negativos, e isso mexe automaticamente com os valores de negociação, e foi o que aconteceu entre essa terça e quarta-feira. A Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco você vai ter uma entrevista exclusiva com o Maurício Nogueira, da Atenagro. Vai falar sobre exportação de carne suína, bovina e de frango. Vai a sua expectativa em relação a essa questão da China com a peste suína africana. E ainda vamos falar de mercado do milho, produção em segunda safra e muito mais. Então fique conosco, nós vamos para o intervalo comercial e voltamos já. E o Agricultura BR traz agora em destaque o mercado do milho. E o Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do Governo do Estado do Paraná divulgou novos números para as suas estimativas de produção do milho em segunda safra e reduziu de leve esse número. Se antes estava em 13.040.000 toneladas a serem produzidas, agora trouxe a estimativa de 12.960.000 toneladas a se produzir de milho em segunda safra no estado do Paraná. Aliás, uma safra que está em 3% já colhida. Vamos saber então como é que está essa segunda safra. Está na tela, fica mais fácil para o produtor rural visualizar. Estimativa de 12.960.000 toneladas. É bem cheia a safra de milho no estado do Paraná. Colheita já alcança 3% de acordo com o Departamento de Agricultura Rural do estado do Paraná, da Secretaria de Agricultura. E do Paraná nós seguimos para o estado do Mato Grosso. O Paraná é o segundo maior produtor de milho do país e o estado do Mato Grosso é o primeiro. No Mato Grosso também já teve início a colheita do milho e você vai saber como é que está esse desenvolvimento do milho de segunda safra no Mato Grosso com o repórter Valdir Pacheco.
No último levantamento divulgado pelo IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, nesta semana a colheita do milho começou no estado e aponta que houve um adiantamento em relação ao mesmo período da safra passada e à média dos últimos 5 anos. Isso é reflexo da antecipação da etapa inicial da semeadura. De acordo com as análises dos economistas do IMEA, por enquanto apenas as regiões Nordeste, Sudeste e Médio Norte iniciaram os trabalhos, com destaque para a Nordeste, que já exibe 1,32% da área colhida, o que representa um recorde para o período. Para as demais regiões, ainda não foram reportados avanços representativos devido à passagem da frente fria e à alta umidade na semana passada, que impediram a secagem do cereal. Desta forma, é esperado que a intensificação da colheita se dê ainda no mês de junho, quando é previsto que as regiões já estejam com as colheitadeiras no campo. Vai depender também do comportamento climático para as lavouras atingirem um ponto da colheita. Com o início da colheita do milho para a safra 2018-19, o preço do cereal mato-grossense apresentou um recuo semanal de 2,19%, ficando cotado a uma média de R$ 22,58 a saca, concluiu o Instituto. De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco. E as exportações de milho do Brasil estão caminhando para ter um recorde acima da marca de 30 milhões de toneladas. É o que mostra a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, que ainda tem um posicionamento bastante conservador, vai apontando para 30 milhões de toneladas. O recorde é de 30 milhões e 700 mil toneladas de milho exportado, de acordo com a própria ANEC. Nós vamos mostrar agora como é que vem esses números para as exportações de milho aqui no Brasil, feito pelas trades que operam no país, e você acompanha comigo os dados. Você tem aqui a ANEC, que em 2015 disse que a nossa exportação chegou ao recorde de 30 milhões e 700 mil toneladas exportadas. Em 2018, apenas 22 milhões de toneladas. Em 2019, podendo chegar a 30 milhões de toneladas. Se confirmada essa situação, vai superar de longe os 22 milhões de toneladas do ano passado, quando uma quebra de safra, uma redução na safra, prejudicou o desempenho do Brasil, que vem ficando nos últimos anos na segunda posição entre os maiores exportadores, atrás apenas dos Estados Unidos. Ano passado ficou atrás da Argentina mais uma vez. Já aconteceu mais de uma vez o Brasil ficar atrás da Argentina, foi o que aconteceu no ano de 2018. Falamos agora a respeito do que vai acontecendo com o milho na Bolsa de Chicago. O milho tem recuperação. Olha, os valores, se a gente fosse falar de bolsa, tá, que a gente quase não traz aqui, há poucas negociações de milho na B3, por exemplo, mercado futuro, e tem uma recuperação latente para preços de milho na BMF Bovespa antiga, ou B3, tem recuperação para os valores. Milho na Bolsa de Chicago, você tem acompanhado diariamente aqui no Agricultura BR, preço internacional, negócios em Chicago se recuperando aí nos últimos pregões, dia a dia, vai se beneficiando também por conta do forte atraso que há para o plantio de milho lá nos Estados Unidos. Vamos saber como é que vem hoje, então, o cereal sendo negociado na Bolsa de Chicago, hoje mais próximo da estabilidade, mas mesmo assim dando uma sinalização de alta. A posição de julho vem a $3,95 por bushel, ganha meio cento de dólar. Setembro, $4,03 mais 6, vai subindo 1 cento. Dezembro, $4,12 mais 2, 1,6 centes. Março de 2020 a $4,22 mais 2 por bushel, vai subindo um pouco mais de 2 centos de dólar, mas aqui você vê muito claramente, há muito tempo, com exceção desde o meio da última semana, que eu não trago milho com valores acima de $4 na negociação por bushel, então mostra aí realmente uma recuperação. E agora mudamos de assunto para falar de frutas, porque os preços das principais, aquelas que são as favoritas aqui no país, têm recuado, e o Walter Pulga fala conosco a respeito deste assunto. A fruta está mais barata para o consumidor, Pulga? Olha, o que ocorre é que o último levantamento da Conab, o levantamento que é publicado no Boletim Hortigranjeiro da Conab,
que é um levantamento feito mês a mês, viu, Fabiano? Que tem uma cesta, né, composta de uma cesta de frutas e legumes, que pesa aí, de maior peso, né, no cálculo da inflação, aponta mesmo que as frutas mais consumidas no Brasil, elas estão em baixa agora em abril, né? A Jaice Rocha Fraga, que é gerente de modernização do mercado hortigranjeiro da Conab, disse que os preços do mamão formosa, por exemplo, uma das frutas mais consumidas no país, recuaram porque houve uma forte redução da demanda depois que as cotações estiveram, no início do ano, nas alturas, né? Então o consumidor fugiu do mamão formosa. E o aumento da oferta, que ocorreu agora em abril, refletiu nos preços desses carregamentos que chegam de mamão formosa vindos do norte de Minas Gerais e do Espírito Santo e também da Bahia. Mas não apenas mamão formosa está perdendo preço, não. No caso do mamão papaya, por exemplo, o clima pegou de jeito a produção. Houve abortamento nas floradas no norte do Espírito Santo, uma forte incidência de sol, descarte de produtos da Bahia, Ceará, São Paulo, Rio Grande do Norte. Resumindo, segundo a Conab, pragas comuns em épocas de chuva também prejudicaram a produção, achataram a rentabilidade dos produtores na medida em que elevaram os custos, reduziram a qualidade de mamão papaya. Quem consome mamão papaya pôde perceber isso, né? Bom, os preços do mamão recuaram em abril, no entanto, em 7 das 9 praças, que são praças Ceasa, né? Praças que têm Ceasa, em 7, de 9 pesquisadas, mamão papaya também recuou. No caso da maçã também houve queda nos preços em todas as centrais atacadistas, como já havia sido observado, aliás, em março, o preço da maçã também caiu. No Ceasa de Belo Horizonte, por exemplo, as cotações caíram 19%. Em Curitiba, o preço da maçã caiu 16%. Foi boa a oferta de maçã Fuji em abril, já que os produtores de pequeno porte, né, que têm acesso a câmaras frias, escoaram o produto para manter o fluxo de caixa, apresentaram muitos produtos e a maçã também caiu. E para finalizar, Fabiano, banana. Segundo Joyce Rocha Fraga, que coordena boa parte desse trabalho de pesquisa na Conab, no caso da banana, os preços não caíram tanto em abril, porque são calculados tendo como base 2 variedades, a nanica e a prata. No caso da nanica, houve aí uma desvalorização grande, ela perdeu preço. Mas a banana prata teve uma alta no mercado, né? Puxou a média das cotações, então banana caiu, mas não caiu tanto como as demais frutas. Portanto, temos aí as frutas mais consumidas no Brasil, estão em baixa neste momento, neste mês de abril, e a perspectiva é que continuem agora por mais uns dias com preços em queda, né? É esperar agora o inverno para ver se esses preços retomam de novo, viu, Fabiano? É com você. Tá certo, Walter Pulga, obrigado pela participação aqui no Agricultura BR. Você vê aí, então, situações novas em relação à produção e comercialização de frutas no Brasil. E olha, daqui a pouco, depois do intervalo, você vai acompanhar uma entrevista exclusiva com o Maurício Nogueira, ele que é diretor da Atenagro, vai falar a respeito de China, sobre carne suína, sobre carne bovina. Então, atenção, você que é agricultor, você que é pecuarista, o assunto é para todo mundo e é daqui a pouco, depois do intervalo. E atenção Brasil, atenção agricultura brasileira, atenção pecuária de todo o país. Você vai acompanhar agora uma conversa, e essa conversa é a respeito da China, a peste suína africana que atinge os rebanhos. Quanto será que atinge esses rebanhos? Eu estou falando disso há muito tempo. A China tem usado esse argumento para comprar soja barata no mundo todo, principalmente aqui no Brasil, para baixar os valores. Conseguiu usar isso durante um bom período. E a questão que fica é, quanto será que deve ser a demanda por carnes da China? Nós vamos conversar agora com o Maurício Nogueira, ele que é diretor da Atenagro. Ele tem um posicionamento interessante, tanto a respeito das exportações, posicionamento para a carne suína, quanto principalmente que essa questão chinesa ela deve ser mais interessante para a carne bovina e carne de frango aqui do Brasil. E é por isso que falamos agora com o Maurício Nogueira. Maurício, boa tarde. Como é que você está se posicionando? Como é que você vê essa situação? Boa tarde, Fabiano. Bom, tanto as associações como o Ministério, eles estão bem atentos, estão se dedicando a negociar o quanto antes com a China. A gente precisa entender que você aumentar o volume de exportações para um determinado país demanda diversas ações que não são fáceis de fazer no curto prazo. Então, a questão de habilitar a planta, de preparar, e o próprio fluxo de caixa da indústria vai mudar, que você vai deixar de atender o mercado interno, cujo recebimento é mais rápido, para mandar para um lugar
para fora, né? E demora um pouco para receber. Então é uma operação muito difícil de consolidar, que leva tempo, né? A China tem feito algumas exigências para o Brasil que aqui internamente está parecendo um pouco, como é que fala, um pouco difícil de compreender. Por exemplo, pedir o protocolo Europa ou a questão da idade dos animais que vão ser abatidos para mandar carne para lá, mas é a ferramenta que eles têm no momento para agilizar esse processo. Então, acelera e vem um pouco atrapalhado, né? Até o Brasil consolidar e conseguir, de fato, capitalizar em cima dessas exportações, demora um pouquinho, né? E tem que ser feito com um planejamento muito grande, né? Com uma compreensão, inclusive, do tamanho e da abrangência do problema que está tendo lá com peste suína africana na China. E olha só, Maurício, como é que fica essa situação, tá? Do produtor rural, e aí eu falo desse produtor lá na China, mas aqui no Brasil, principalmente, para quem exatamente pode ser positivo? Se nós tivéssemos que trazer aqui um horizonte de exportação de carnes, qual carne seria? É carne suína mesmo? É mais carne bovina, de frango? Como é que fica essa situação, Maurício? Eu acredito que as carnes mais favorecidas com o cenário atual na China são justamente a carne bovina e a carne de frango, por incrível que pareça, né? A carne suína, que tem a demanda rápida agora, dentro do Brasil ela não está preparada para atender essa demanda. Então é interessante que o setor de suíno se posicione nos países que vão ficar desassistidos nos próximos anos, com todo mundo tentando vender para a China, né? No médio e longo prazo, a carne bovina é quem vai conquistar o melhor espaço, provavelmente, né? Então, no curto prazo, médio prazo e longo prazo, a carne bovina, que já está em alta, nós estamos em ciclo de alta, ela vai ser favorecida por esse cenário. Então, nós vamos viver preços maiores do que a gente esperava. Claro que isso não acontece de um dia para a noite, né? Isso é com o tempo, e vai dar firmeza para o mercado. Isso vem, claro, para os frigoríficos exportadores, né? A indústria exportadora sai ganhando, isso atrapalha um pouquinho a indústria que não exporta no mercado interno, que ela tem que conviver com uma economia que não está reagindo na velocidade que a gente gostaria, né? E com uma oferta mais baixa de carne no mercado, de boi para abate. Então, para quem não exporta, para a indústria que não exporta, vai entrar num momento delicado. Para quem exporta, eles vão conseguir capitalizar em cima do momento favorável. E a tendência é que esse momento se prolongue, né, nos próximos anos. O Brasil deve consolidar mais ainda o nosso espaço aí na carne bovina no mercado internacional e deve abrir fatias de mercado na China que não estavam previstas. Então, aquele consumidor de carne suína, né, imagina o consumidor típico da China, que come carne suína fresca, e agora ele vai ter que comprar uma carne suína congelada ou refrigerada num supermercado. A chance dele substituir isso por outro tipo de carne é muito grande, né? Nesse momento é interessante a gente posicionar o mercado brasileiro lá, tanto de carne bovina como de carne de frango. Tá certo, Maurício. Bom, esses posicionamentos são interessantes, porque o que o Maurício está posicionando, né, Maurício, é a seguinte questão. Primeiro, você tem uma cadeia produtiva ganhando mais com isso, com carne bovina e carne de frango. A escala da carne de frango é muito interessante, né, porque você consegue reduzir, aumentar em pouco tempo. Da carne bovina aumenta essa escala, frigoríficos exportadores faturam mais, e é por isso que eu sempre falo, né, que tem que ter aquela divisão nos outros elos da cadeia produtiva, e os frigoríficos não exportadores devem ter dificuldades. Por quê? Porque há uma tendência, a nossa visão, a gente concorda plenamente, Maurício, de que a arroba do boi sobe. A arroba do boi vai vir para cima com essa situação chinesa. Maurício, tem outra situação, tem mais algum fator, já que estamos vendo que vai ser mais provável e mais interessante financeiramente exportar carne de frango e carne bovina? O que nós podemos dizer sobre isso? Eu acho que o grande dilema do momento, Fabiano, é a gente ficar atento a que tipo de produtor está sendo atingido pela peste suína na China, né? Então, se o problema estiver muito mais concentrado naquele suinocultor de baixa tecnologia, a resposta chinesa vai ser muito rápida. E isso muda o mercado do Brasil, né? Principalmente para a suinocultura. Então, se a gente conseguir avaliar e entender melhor
a gente vai se posicionar direito nesse mercado e escolher, principalmente no caso da suinocultura, que países a gente deve atender melhor, a gente deve focar o atendimento nesse momento. Para carne de frango e de boi, é a China. A gente deve focar na China e tentar ocupar um espaço maior lá. E para o frango, um alerta, né? Com essa demanda muito rápida em diversos outros países por carne para atender a China, é arriscado a gente ver aí nos próximos meses ou nos próximos anos uma outra epidemia de gripe aviária na Ásia, né? E isso é um alerta que a gente tem que tomar cuidado e se preparar aí para o mercado de frango. Tá certo, Maurício. Obrigado pela participação. Um grande abraço a você. Posição importante, é o Maurício Nogueira falando, da Atenagro. Vamos ter aqui, em julho, organizado pelo Maurício, o Rally da Pecuária. Vai ter uma programação especial com mais pecuária, com Jorge Zaidan. Então, são posicionamentos importantes a respeito de como se deve se comportar aí as cadeias produtivas e o complexo carnes aqui no Brasil, frente à questão da China. Lembrando, oportunidade muito grande para a carne bovina e de frango. E olha, na próxima sexta-feira vai acontecer no estado do Espírito Santo um evento extremamente importante e que, além de ter a questão técnica de apresentação, de questões ligadas à colheita e à produção de café, o Espírito Santo é o maior produtor de conilon do Brasil, mas vai se discutir política de preços, situações que estão pressionando o produtor rural, vai receber autoridades, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, vai estar presente daqui a 2 dias, então sexta-feira ela vai estar lá, com Evair de Mello, que gravou para nós essa mensagem e comenta um pouco a respeito deste grande evento. Olá, meus amigos produtores rurais, especial da cafeicultura do estado do Espírito Santo. Sou o deputado federal Evair de Mello, estou nessa manhã aqui no nosso gabinete, tomando a nossa canecona de café. E você sabe, naturalmente, os desafios que nós estamos passando, as dificuldades que a cafeicultura enfrenta. Mas nós não podemos perder a esperança nem a nossa capacidade de lutar. E, naturalmente, os eventos são muito importantes para a divulgação do dia a dia que se faz nas propriedades rurais, das boas técnicas, em especial no estado do Espírito Santo, trabalho liderado pelo nosso INCAPER, que é tão importante na pesquisa, na ciência técnica e ciência rural. O INCAPER é referência e, a partir dele, naturalmente, tantas outras instituições contribuem para que a cafeicultura continue sendo um campo de oportunidade para todos nós. E nós teremos um grande evento, então, na próxima sexta-feira, no município de Água Branca, no Córrego Delta, no município de Água Branca, propriedade do Gilberto Kubitsch, onde vai acontecer o 12º marco do início da colheita do café e o 11º Noroeste Café Conilon. Momento importante de reunir a cafeicultura capixaba, de discutir ciência, tecnologia, acompanhar as inovações, e nós teremos a presença da nossa ministra Tereza Cristina, que vai estar na região, conhecendo naturalmente a nossa realidade, para que possamos aqui em Brasília travarmos um debate duro, para que possamos convencer principalmente o ministro Paulo Guedes da Economia, para criar um espaço para que o café possa encontrar uma sobrevivência em um momento tão difícil. Portanto, quero convidar a vocês, estará presente o nosso governador, estará presente, nosso secretário de Agricultura, toda a equipe do nosso INCAPER, as empresas privadas, tantas outras instituições importantes, sistema cooperativo capixaba, o setor privado, grandes companhias. Todos nós estaremos juntos, então, na próxima sexta-feira, lá em Água Branca. Na parte da manhã, 7h30, 8 horas da manhã, a gente vai chegando, a gente toma um café. O evento vai até o meio-dia, onde vamos ter esse início, um marco simbólico importante, com a presença da ministra, conhecendo a nossa realidade, tratando os desafios e, quiçá, possamos, a partir daí, acelerar ainda mais a busca de uma agenda positiva para a cafeicultura do Espírito Santo, todo o Brasil. Te espero, então, sexta-feira em Água Branca para esse grande evento da cafeicultura capixaba. Tá certo, acabei de ter a confirmação aqui da minha equipe. A equipe lá em Brasília, do Canal do Boi, está conversando com o deputado Evair de Mello. Provavelmente, nessa edição ainda, nós vamos falar um pouco mais a respeito desse evento. Olha, é claro que o Evair de Mello, até por conta do estado dele, ele fala muito sobre o café Conilon, mas ali as expressões, a questão da discussão de políticas públicas para o café, elas envolvem principalmente a arábica no momento. Então, ele vai falar sobre isso, vai conversar com a ministra, o que nós precisamos hoje. E, olha, sexta-feira é o Dia Mundial do Café. Não é à toa que esse evento vai acontecer na sexta-feira. Então, vamos ter esse evento
lá no Espírito Santo, você vai ter o posicionamento de algumas autoridades aqui no Agricultura BR para esse Dia Mundial do Café, mas a verdade é o seguinte, olha, o preço do café está desabando, sul de Minas vai apresentando preços extremamente baixos para o café, não remunera o produtor, então a situação é grave. É grave por conta das pressões internacionais, é grave por conta das negociações em Nova York. Vamos saber como é que vem os negócios agora lá na Bolsa de Nova York. Plataforma Ice Filters é onde mais se negocia café no mundo. Posição de julho, 92 centes mais 25 a libra peso, vai perdendo. Setembro, 94 centes mais 65 por libra peso. Dezembro, negociado a 98 centes mais 15. Março, $1, 1 cento mais 55 por libra peso. Você traz o somatório dessa queda que nós temos, essa variação negativa aí de meio cento de dólar, mais o dólar que cai aqui no Brasil, pronto, você tem um cenário realmente extremamente ruim para o cafeicultor, para o produtor de café arábica. E por aqui você confere como é que vem os negócios com o café robusta, negociado na Bolsa de Londres agora. Você tem os números agora de negociação. Temos hoje negócios em queda, vai recuando entre 0,36% e 0,59%. Julho a $1.356 a tonelada. Setembro, $1.380 a tonelada. Novembro, $1.401 a tonelada. E janeiro de 2020, negócios a $1.421 por tonelada. São os negócios que nós temos agora para o café robusta, referência importante para o Conilon negociado aqui no Brasil. Nós vamos agora acompanhar uma entrevista que foi feita com o jornalista Rodrigo Capella. Ele é o criador de um projeto chamado Alerta do Agronegócio, que basicamente ele traz ali uma situação de colocar em exposição as demandas do setor do agronegócio. Rodrigo, obrigado por ter vindo participar da nossa programação. Vamos falar um pouco desse projeto que você está agora desenvolvendo e que objetiva aí cobrir uma lacuna que nós temos no agronegócio brasileiro. São os alertas do agronegócio. Exatamente. Que projeto é esse, Alertas do Agronegócio, Rodrigo? Meu amigo, primeiro, obrigado pela oportunidade, é um prazer conversar contigo. O Alertas do Agronegócio, ele surgiu de uma demanda do setor, de produtores rurais, de associações, de entidades, agropecuaristas, da indústria do agronegócio também. O Alertas do Agronegócio, ele reúne diversas demandas, como a questão de logística, semente pirata, a questão de exportação de frutas, entre outras, e leva essas demandas para representantes do Legislativo e do Executivo. Nós já estivemos em reuniões com a senadora Mara Gabrilli, já entregamos para deputados federais como Tabata Amaral, como Nelson Barbudo, do Mato Grosso, já entregamos para o Gustavo Junqueira, que é secretário de Agricultura do Estado de São Paulo. Enfim, o Alertas do Agronegócio tem como objetivo fortalecer o nosso agronegócio, levando demandas dos produtores, das indústrias, com o objetivo de levar informação para que deputados, senadores e representantes do Legislativo e do Executivo conheçam mais sobre o nosso agronegócio, que é muito complexo, mas se eles tiverem uma informação de boa qualidade, eles podem propor projetos, eles podem votar com mais clareza. E quem tem me ajudado com informações? Produtores rurais, indústrias, associações, cooperativas. Bom, na verdade, você está cobrindo uma lacuna que muitas entidades não conseguem cobrir,
que é conversar com aqueles deputados que não estão ligados necessariamente ao agronegócio e não têm informação. Você tem contactado principalmente deputados de outras linhas, que têm outras prioridades. Exatamente, exatamente. Se a gente for olhar, por exemplo, a Tabata Amaral, ela é muito ligada à questão da educação. E quando nós entregamos o Alertas do Agronegócio para ela, ela falou, que bacana, é muito bom eu receber esse tipo de informação qualificada, né, vindo de produtores, de entidades, de cooperativas e de indústrias do agronegócio, né? Eu sou apenas o idealizador, meu amigo, desse projeto e recebo informações de todos esses agentes do agronegócio e entrego para deputados e senadores. E a Tabata Amaral falou que bacana receber esse tipo de informação, né? A senadora Mara Gabrilli também, que tem outras causas prioritárias, né? Ela falou assim, que interessante, e ela, depois de ler o documento e depois da gente conversar, ela chegou a falar algo que é muito gratificante. O agronegócio vai ser um popstar em 2019. Bom, então, olha que bacana, ela não estava muito ligada ao agro, ela conhecia mais do que muitos senadores, né? Mas ela não tem o agronegócio como uma causa prioritária. E ela fala, o agronegócio vai ser um popstar em 2019. Bom, como você vê, o projeto do Capella é um projeto que nasceu de experiência. O Capella está no mercado de marketing e comunicação no agronegócio desde 2004. É jornalista, tem artigos publicados sobre o agronegócio brasileiro. Exato. Aqui no Brasil e no exterior. Sim. E essa experiência, na verdade, veio da necessidade do mercado de falar com, notadamente, aqueles deputados e senadores que estão fora da Frente Parlamentar Agropecuária, que não acompanham o dia a dia e devem votar as leis que estabelecem regras e regulamentações para o agronegócio. Exatamente, meu amigo. Se a gente pegar, por exemplo, uma questão específica que o Alertas do Agronegócio propõe, a questão do antibiótico na pecuária. A gente sabe que na Europa já é proibido desde 2006 a questão de antibiótico para crescimento de gado. Os Estados Unidos também já proibiu. Aqui no Brasil, começa-se uma discussão, mas ainda é muito disperso essa questão. E o que o projeto propõe, por exemplo, é uma diminuição de 25% do uso do antibiótico em 4 anos, e a gente caminha depois para zerar e para o antibiótico ser utilizado na pecuária somente para a questão de saúde, o que é muito bom, o que é muito válido, mas não para a questão de engordar gado. São sugestões, né? A gente tem, por exemplo, a questão da tecnologia também, no qual a gente sugere mais incentivo para os hubs digitais, para as startups de agronegócio, né? Muitas startups, por exemplo, desenvolvendo sistemas para pesagem de gado também, para monitoramento de gado também, o que, sem dúvida alguma, é muito interessante, mas elas precisam de incentivo, elas precisam de intercâmbio, muitas vezes com o Vale do Silício, que é um dos pontos que a gente propõe no projeto. Elas precisam de mais ajuda para se desenvolverem. Bom, você acaba de ouvir a proposta do Alertas do Agronegócio, melhorar a representatividade do agronegócio junto aos congressistas, né? Sejam nas Assembleias Legislativas dos Estados, seja no Congresso Nacional, Senado e Câmara Federal. Agradeço sua participação aqui conosco, Rodrigo. Eu que te agradeço. Vamos acreditar que rapidamente tenhamos avanços na regulamentação de agronegócio com maior consciência, com conhecimento de causa. Com certeza, eu te agradeço a oportunidade, Puga, meu amigo, você que é uma das referências aí no agronegócio e está aqui, com certeza, aí contribui aí para a gente fortalecer juntos o agronegócio e para a gente levar o Alertas do Agronegócio para cada vez mais deputados, para cada vez mais senadores, para cada vez mais representantes do Executivo e do Legislativo, porque são eles que votam, são eles que têm a palavra final e eles têm muito aí a contribuir para o nosso agronegócio. Agradeço mais uma vez a entrevista do Rodrigo Capella. Vamos encerrando por aqui. É com vocês em Campo Grande. Daqui a pouco vamos falar de solo e como evitar a retenção que pode trazer problemas para a produtividade. Nós voltamos já, nós vamos para o intervalo e voltamos em instantes.
Você vai ver agora uma situação importante de como evitar, um tema interessante, de como evitar você ter acúmulo de água, retenção em solos arenosos. Quem traz as informações é o consultor de agronegócios do Canal do Boi, João Pedro Curti Dias. Telson, na sua apresentação você comentou muito a respeito dos solos arenosos, a grande dificuldade é a retenção de águas, que é um dos fatores limitantes. Esses milhares de pessoas que estão nos assistindo, com certeza tem problema tem solos arenosos e trabalham e enfrentam esse mesmo problema. Qual é a recomendação que você daria para eles? Bom, a retenção de água em solos arenosos é uma deficiência do próprio solo de reter água, mas a gente, dentro de um sistema produtivo, a estratégia é dar condições para que o sistema radicular da planta que está sendo cultivada, que pode ser uma planta de soja, de cana, de pastagem também, é que ela aprofunde o sistema radicular. E a gente tem que dar essas condições. E uma das condições, uma das premissas básicas para isso acontecer é você ter um solo equilibrado nutricionalmente, fisicamente também adequado, um solo descompactado. E em solos arenosos, o grande insumo é a matéria orgânica. Então, colocar a matéria orgânica nesse solo, ou via raiz, ou via de fontes externas, como a própria palhada de uma cultura de cobertura, num caso de uma área que você vai implementar uma cultura de grãos ou uma cultura de cana-de-açúcar, é uma grande saída. A matéria orgânica no solo é uma forma de você dar condições desse solo ter mais vida, né? Essas vidas microbianas, essas vidas desses micro-organismos no solo vão proporcionar um convívio harmônico e benéfico para a cultura que está sendo implantada. E só dessa forma ela vai conseguir suportar momentos de estresses por um período mais longo, estresses hídricos, estresses térmicos, coisas que a cultura está sujeita quando cultivada a céu aberto. Telson, aqui no Centro-Oeste é muito comum os proprietários, os produtores rurais que têm solos arenosos, eles trabalharem em corrigir o solo e plantarem braquiária. Mantiveram essa braquiária por 12 meses e posteriormente ou eles plantam ou eles arrendam para um produtor de grão. O volume de matéria seca que essa braquiária incorpora ao solo já é um bom início para uma mudança de parâmetros, né? Com certeza. A gente tem que olhar para a planta nos dois aspectos. A visível, que é a parte aérea da planta, na caso da braquiária, a grande quantidade de massa verde que ela produz na parte aérea, mas também tem uma parte muito importante da planta que fica escondida, que é a raiz. E essa raiz que faz o grande aporte de matéria orgânica no solo, de carbono no solo, que cria condições de aeração no solo, que é extremamente importante para a vida dos micro-organismos, para a respiração do sistema radicular e também cria condições de drenagem, né, nesse solo. Coisas que é difícil, mesmo em solos arenosos que sofrem problema de compactação, essa compactação limita o crescimento em profundidade da raiz. Então, matéria orgânica, raiz, são coisas que são sinônimos. Essa é a mensagem de quem trabalha no assunto. Pare e pense. Procure sempre privilegiar isso. E também você comentou que muitas vezes quando tem resíduos, no caso de suinocultura, confinamento bovino, etc., um bom manejo disso associado a algumas fontes naturais, como o caso dos fosfatos, a resposta também é muito positiva quando usado tipo um organomineral assim. Com certeza. O que é resíduo de uma atividade passa a ser matéria-prima de outra. Então, muitas vezes você tem um resíduo de um confinamento que ele passa a ser uma matéria-prima de uma cultura de grãos, de uma cultura de pastagem. Então, é o que a gente chama de um circuito fechado, né? Aproveitar isso que é resíduo de uma atividade como matéria-prima de outra. E nesses solos arenosos, nesses ambientes mais frágeis, mais sensíveis, o aporte de matéria orgânica é a grande sacada da assertividade de um sistema de produção mais produtivo. A hora que você melhora a matéria orgânica no solo, você está fazendo uma esponja embaixo, uma esponja para reter água e para reter nutrientes, né? Com certeza, você melhora tudo. Aumenta a caixa d'água,
né? Aumenta o tamanho dessa esponja também, porque a planta consegue aproveitar boa parte daquela água que está contida no solo. Então, com mais raiz, você tem mais boca absorvendo água e nutrientes. Aí, conversa boa sobre como evitar essa retenção de água e aproveitar melhor para os resultados da planta. Você vai acompanhar conosco agora informações a respeito de Luiz Carlos Reis. Ele é senador pelo estado do Rio Grande do Sul, um grande defensor das tecnologias, pesquisa e desenvolvimento no agronegócio, que conversou com a repórter Annelise Nicolodi. O que nós estamos vendo no governo Bolsonaro, com a ministra Tereza Cristina no comando, né, do nosso Ministério da Agricultura, as perspectivas são boas, né? O que nós temos são momentos, crises que nós estamos passando nesse momento com relação à soja especificamente. O mercado não está bom, caiu muito o mercado em função de uma guerra entre Estados Unidos e China, que de uma certa forma nos prejudica. Alguns segmentos, como nós temos hoje, o arroz, que pega o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, vive um péssimo momento, uma circunstância que não é deste governo, se arrasta há muito tempo. O leite também é uma situação que vive em dificuldade e alguns outros segmentos. Então, mas no geral, as perspectivas são boas. O governo Bolsonaro está alinhado em cima de um programa de várias mudanças, em cima da liberdade de mercado que nós precisamos. E a gente está trabalhando para que o Brasil possa andar para frente. Um rumo, com direção, que o nosso presidente Bolsonaro está fazendo. Da mesma forma, o combate à corrupção foi muito importante. Nós já sentimos diferenças no Brasil, diferente do Brasil do Lula, da Dilma, do próprio Michel Temer, que nós temos hoje apenas em 4 meses e meio de governo, já sentimos totalmente uma mudança nesse processo. Então, muitas coisas positivas acontecendo no Brasil e trabalhando para que a livre iniciativa possa vingar nos princípios econômicos liberais que é o governo Jair Bolsonaro. Tem um assunto que preocupa muito os produtores, que é o passivo do Fundo Rural, né? O que o senhor tem a dizer sobre isso? Esse é um problema que já Michel Temer, por questões legais, acabou não assinando o perdão das dívidas dos agricultores. Então, já existe uma pressão muito forte. Agora, o Bolsonaro também resiste. Ainda essa semana eu conversava com o Marco Sintra. Marco Sintra hoje é o secretário da Receita Federal. Então, existe a pressão da própria ministra, pressão de parlamentares, pressão de órgãos ligados aos produtores rurais em cima dessa questão do rural. Ainda não tem uma definição e eu sei, nesse momento, muita gente está com problema de negativas. As negativas de quem não negociou essa dívida, isso é um passivo, é um problema que ainda persiste. E nós continuamos cobrando para ver se a gente consegue uma solução sobre esse assunto também. O senhor está na Feira Nacional do Trigo. Esse é outro problema bastante importante, principalmente falando sobre essa questão da importação, né? O trigo, nós temos um problema, porque afinal o Mercosul nos prejudica. Nós temos batido muito nessa questão do Mercosul, porque afeta o trigo, afeta o arroz, são afetados, afeta a uva e o vinho, que são produzidos no Rio Grande do Sul, afeta o leite e também afeta a maçã. São culturas basicamente dos 3 estados do Sul. Quem são afetados? O Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul são os mais afetados, porque o trigo só se produz nesses 3 estados. O arroz basicamente se produz nesses 3 estados. A maçã e a uva nesses 3 estados. Então, de uma certa forma, o leite que é no Brasil inteiro, mas 40% do leite praticamente sai dos 3 estados do Sul. Então, nós sofremos muito a concorrência do Mercosul e o trigo é realmente um problema e temos buscado soluções, mas não está sendo fácil em função dessa problemática de falta de uma política que possa subsidiar o produtor, fazer com que ele possa ter renda em cima do seu negócio. O que falta para a gente ter isso? Nós não temos tido estímulo nos últimos anos. Eu estou em Brasília, 5 mandatos de deputado federal e agora no primeiro mandato como senador da República. Ao longo desses 20 anos que eu tenho lá, eu vi o Pratini fazer um trabalho focado no trigo, ministro, e também o ministro Stefani, com quem nós conseguimos alinhar algumas políticas. Os demais ministros, praticamente ninguém focou nessa questão. Vamos cobrar para ver se a ministra Tereza agora possa, de uma certa forma, dar atenção. Pratini era do Rio Grande do Sul, o Stefani era do Paraná, então ele sabia o que representar para o Paraná, como o Pratini sabia o que representar para o Rio Grande do Sul. E ali nós conseguimos políticas do Pratini era para ter quase a autossuficiência. Não conseguimos. O assunto vai, a gente junto com as nossas entidades, seja a nossa Farsul, seja a nossa FECOAGRO, né, seja a nossa Associação das Cerealistas, temos batido em cima dessa questão e a gente não consegue eco por parte dos governos.
Esse foi Luiz Carlos Reis, senador pelo estado do Rio Grande do Sul. Nós vamos para o intervalo, daqui a pouco voltamos com as últimas informações dessa edição. Momentos finais deste Agricultura BR, vamos saber como é que vem soja em Chicago, parece que vem aumentando um pouco mais os ganhos nesse momento, vai acima de 8 centes de dólar, julho a 8 dólares 30 centos o bushel, agosto 8,37, setembro 8,57, novembro 8 dólares 68 centes, mais 6 por bushel. Quem vinha caindo hoje era o dólar comercial. Vamos saber como é que vem o dólar agora, rapidamente aqui no Brasil. Queda de 0,42%. Dólar agora já começa a dar um momento assim de ficar mais próximo a R$ 4,00. R$ 4,00 mais 3 centavos são os negócios que temos agora com o dólar aqui no país. Mais informações você tem logo mais às 17h20 no Agricultura BR, porque você já sabe. Este é o Agricultura BR, a inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.